nós não vamos continuar a ter ad eterno as taxas do Banco Central Europeu. E as taxas de referência que nós tivemos foram sucessivamente caindo ao longo deste período, muito para além daquilo que eram as perspectivas. Basta nós pensarmos que se elas subirem 200 pontos base, 2 pontos percentuais, nós estamos a falar ainda em taxas historicamente baixas e estamos a falar já em déficits muito significativos do saldo global do Estado. Acontece, por outro lado, que o saldo estrutural, o saldo primário estrutural que a Maria Luís deixou, não foi em nada, e que, enfim, no fim de um período de um ajustamento enorme, tendo o governo, que era o ministro anterior, que era Maria Luís, herdado uma situação de base, que era uma situação de total descalabro, com um déficit global primário e um déficit estrutural muito significativo, o déficit estrutural praticamente não mexeu até 2019. Portanto, todos estes supostos grandes ganhos não levaram a melhorias estruturais nas contas públicas e, portanto, o processo de correção, do ponto de vista do que é importante, parou. Acontece que, para além dessas questões, houve outros eventos extraordinários, como um aumento muito significativo dos dividendos do Banco de Portugal. Enfim, como os juros baixam, o preço das obrigações sobe, o Banco de Portugal, só por isso, mas também porque a política monetária continuou bastante agressiva, tem um balanço maior e um balanço em que muitos dos ativos que tem estão muito mais valorizados. Isso permitiu ganhos de capital que, em vez de manter para si, decidiu partilhar com o seu acionista. A mesma coisa na Caixa Geral de Depósitos, ainda que na Caixa Geral de Depósitos, no fundo, fomos nós que pagámos, porque pagámos debaixo da linha um aumento de capital completamente incompreensível, mais do dobro do que aquilo que era necessário. E aí devo dizer que o PSD aparentemente não percebeu nada do assunto e cavalgou nesse aumento, quando no fundo o aumento era um aumento exageradíssimo. E isso permitiu depois pagar dividendos que foram receitas de capital do Estado. Portanto, nós temos aqui cativações, temos a atividade económica, enfim, acompanhando a Europa, cresceu, mais receita. Temos despesas sem juros extraordinariamente baixas. Mas, e depois tínhamos a União Europeia, mais uma vez, como fez em 2008, 2009, 2010, 2011, até abril, mais uma vez a aplaudir uma política como sendo uma política de progresso enorme, quando no fundo não era progresso nenhum. E viu-se quando veio a prova dos 9, e a prova dos 9 foi a crise. E com a crise, exatamente porque o trabalho de casa era um trabalho de cosmética engolido por Bruxelas, mais uma vez, é a terceira vez que Bruxelas engole os trabalhos de cosmética. E esse ponto é importante, porque a disciplina orçamental e mais do que isso, e a coordenação das políticas da zona euro implica uma comissão de olhos abertos e não uma comissão com uma agenda política que não é necessariamente o interesse da Europa a médio e a longo prazo. Mas voltando ao tema, assim que é necessário mostrar alguma resiliência, para usar a palavra da moda, em termos do Estado poder acorrer às famílias, às empresas que necessitavam, Portugal foi dos países da União Europeia que menos fez. E não fez por sadismo governamental, fez-lo por incapacidade. Porque o Governo sabe que mais tarde ou mais cedo há de vir o semestre europeu novamente e que estes nossos progressos foram progressos, enfim, verdadeiros, no sentido que o saldo global melhorou, mas em que, se nós retirarmos as considerações excepcionais e se não olharmos para essa medida, olharmos para a medida mais importante estrutural, nós verificamos que não progredimos. E, portanto, chegamos a esta crise enorme numa posição de partida que não é uma posição favorável. Daí Portugal ajudar muito menos os que necessitaram agora com a crise do que os frugais. Foram os frugais que passaram os cheques. Porquê? Porque tinham capacidade para o fazer. E, portanto, Portugal, a Espanha e mais um ou dois países tiveram, no imediato, apesar dos apoios europeus, globalmente, através do seu orçamento, um apoio às famílias em necessidade e às empresas muito mais curto do que aquilo que era efetivamente necessário. E, portanto, isto traduz, de facto, o não progresso em termos da melhoria das condições orçamentais do país,
ao longo de um período em que aparentemente as coisas corriam muito bem. Mas lá está, tal como na década de 90, aparentemente estava tudo muito bem, mas, enfim, a pessoa estava com ótimo aspecto, mas as artérias estavam cheias de gordura, o fígado não funcionava e o coração estava fraco. E é um pouco a situação em que nós aqui chegamos.